Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast disponível no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. O que acontece quando uma pessoa, de forma lúcida e totalmente racional, decide que o sofrimento se tornou insuportável e que não quer mais viver? É uma das perguntas mais difíceis que existem. Pois é, e hoje a gente vai fundo nessa questão. Nossa base é uma conversa com a ativista uruguaia Florência Salgueiro. Isso, ela esteve na linha de frente da luta que fez do Uruguai o primeiro país da América Latina a legalizar a eutanásia. Uma decisão histórica. Exato. E o interessante aqui é que não vamos falar só sobre uma lei, sabe? A gente vai entender como a dor de uma única família pode virar uma política pública que muda um país inteiro. É um caminho longo. Sim. A nossa missão é refazer essa jornada, da tragédia pessoal, passando pela mobilização em redes sociais, até a aprovação de uma lei. E, claro, entender por que isso aconteceu justamente no Uruguai. Para a gente entender a lei, a gente precisa primeiro entender a história do pai da Florência, o Pablo Figueiredo Salgueiro. Em 2017, ele recebeu um diagnóstico terrível, esclerose lateral amiotrófica, a ELA. E o pior é que ele sabia exatamente o que o esperava. Ele já conhecia a doença. Conhecia de um jeito muito cruel. O próprio pai dele, avô da Florência, e um tio já tinham morrido da mesma doença. Nossa! Então, ele viu de perto todo o processo degenerativo, a perda de movimentos, a dificuldade de respirar, tudo. Então, quando ele recebeu o diagnóstico, ele já tinha uma decisão formada. Nenhuma dúvida. Ele reuniu a família e disse, com toda a clareza do mundo, eu sei o que vem pela frente. Quando eu não puder mais me mover, quando a minha dignidade for embora, eu não quero continuar. E ele disse, até aqui cheguei, não quero viver mais. Exatamente. E essa não era uma decisão de alguém com depressão ou em desespero. Não. Era uma escolha racional, de quem conhecia o caminho e não queria percorrê-lo até o fim. Mas a lei não permitia. E aí que a história fica realmente pesada. Fica pesadíssima. Porque o corpo dele começou a falhar exatamente como ele preveu. Perdeu os movimentos, a capacidade de andar, de se vestir. Chegou o ponto que ele mesmo definiu. Sim. Chegou o dia em que ele olhou para os médicos e disse, é agora. Chegou o meu limite. E a resposta foi, não podemos fazer nada, é ilegal. E essa recusa deu início a um período de 5 semanas... que a Florência descreve como uma tortura. 5 semanas? É muito tempo para alguém que está sofrendo e pedindo para parar. Imagina, ele estava preso no próprio corpo, plenamente consciente, implorando por algo que a lei, naquele momento, definia como crime. E a família viu o sofrimento nos olhos dele todos os dias, sem poder fazer nada. Exatamente. Essas 5 semanas de agonia, contra a vontade expressa dele, se tornaram um motor de toda a luta que veio depois. Não era sobre desistir da vida. Era sobre ter autonomia sobre o próprio sofrimento. Isso.
E é impressionante que uma mobilização nacional tenha começado de um jeito tão... Digital. Um post no Twitter. Um post. Um ano depois da morte do pai, a Florência escreveu um desabafo no Twitter, contando essa história. E viralizou. Viralizou. Foi a faísca. Pessoas que passaram por situações parecidas começaram a responder, a compartilhar. E foi assim que ela se conectou com um grupo que estava se formando para lutar por essa causa. O Empatia Unaguai. Exato. É a transformação do luto em ativismo puro. Ok. Uma coisa é um desabafo pessoal no Twitter ganhar tração. Outra, completamente diferente, é transformar isso num projeto de lei que passa pelo Congresso. Qual foi o primeiro passo prático? Como eles saíram da internet e foram bater na porta dos políticos? Isso. Bom, o caminho foi longo e cheio de portas na cara. No começo, ali entre 2021 e 2022, a resistência era enorme. De quem? A oposição vinha principalmente do governo da época, que era mais conservador, e da Igreja Católica, que fez uma pressão gigantesca nos bastidores. Imagino. A Florência conta que eles ligavam para os deputados para marcar reuniões e a resposta era sempre: não tenho agenda, estou ocupado. Ninguém queria se associar a um tema tão polêmico. Eles estavam sendo basicamente ignorados. Totalmente. Mas aqui é onde a história vira um manual de ativismo político. Eles não desistiram, continuaram produzindo material, falando com a imprensa, mantendo o assunto vivo. E aí o cenário político mudou. Mudou. Houve a posse de um novo governo e a correlação de forças no Congresso se alterou. E aí o telefone começou a tocar de volta. Foi instantâneo. De repente, os mesmos deputados que antes os ignoravam, agora ligavam para o grupo. Não acredito. Diziam: olha, vi que vocês estão com esse projeto, quando podem vir aqui conversar? Amanhã. Depois de amanhã, a maré tinha virado. Os políticos perceberam que o projeto tinha apoio popular e que seria aprovado. E aí, de repente, todo mundo queria fazer parte da vitória, tirar a foto, ter um nome associado àquela lei histórica. A política na sua forma mais crua? Então não foi uma votação puramente ideológica, de esquerda contra a direita. Longe disso. E aqui está uma das chaves para entender o sucesso do projeto. Embora a maior parte dos votos tenha vindo da coalizão de esquerda, a Frente Amplio, O apoio de outros partidos foi decisivo. decisivo, especialmente o do Partido Colorado, que é um partido de centro tradicional. Pode parecer inesperado, mas faz todo sentido quando se olha para a história do Uruguai. Como assim? O Partido Colorado é herdeiro direto do movimento que, há mais de um século, separou radicalmente a Igreja do Estado no país. Ah, claro. Para eles, apoiar essa lei não era necessariamente uma pauta progressista de esquerda. Era uma reafirmação da identidade secular do Uruguai. Ela sobre garantir que a decisão de um indivíduo não fosse tutelada por dogmas religiosos. É incrível como a mudança de governo virou o jogo. E uma vez que a aprovação se tornou inevitável, a discussão deve ter mudado dos porquês para os comos, certo? Exatamente. A grande preocupação passou a ser como criar uma lei que garanta esse direito, mas que, ao mesmo tempo, evite qualquer possibilidade de abuso. E é por isso que as condições são tão rigorosas. Sim, ela foi construída com múltiplas camadas de proteção. Primeiro, quem pede tem que ser maior de idade, estar com a saúde mental em dia, ou seja, ser lúcido. Ser residente no Uruguai há pelo menos 1 ano. Isso, essa última parte é para evitar o que se chama de turismo da morte. Gente de outros países viajando só para isso. Certo. E a parte médica? Qualquer doença grave se qualifica? Não. A lei é muito específica. A pessoa precisa ter uma doença incurável e irreversível. E essa doença tem que estar em fase terminal e essa parte é crucial, Que ela cause um sofrimento insuportável. insuportável, que degrade a qualidade de vida a um ponto que a pessoa considere a existência intolerável. A decisão final é sempre do paciente. E como eles garantem que não é uma decisão impulsiva ou que um médico sozinho não vai tomar essa responsabilidade? O processo é cheio de freios. Precisa da aprovação de 2 médicos diferentes. Se o segundo médico discordar do primeiro, o caso vai para uma junta médica com mais 3 especialistas que dão o parecer final. E mesmo depois de tudo aprovado, ainda existe um período de espera. De 10 dias. Obrigatório. É um tempo para a pessoa refletir, confirmar sua decisão. E tem mais um detalhe sobre as testemunhas, que eu achei muito inteligente. Sim, é fundamental.
O procedimento exige a presença de 2 testemunhas, mas a lei proíbe que essas testemunhas sejam herdeiras da pessoa. Espera um pouco, isso é fascinante, porque mostra que os legisladores não estavam pensando só na doença. Mas na complexidade das relações familiares e no dinheiro. É uma proteção contra a ganância, basicamente. Precisamente. É uma salvaguarda contra o que poderíamos chamar de pressão sutil ou coação por interesse financeiro. Cada detalhe da lei foi pensado para garantir que a vontade seja exclusivamente do paciente. E é bom a gente esclarecer a diferença entre eutanásia e suicídio assistido, porque muita gente confunde. A lei uruguaia trata da eutanásia, certo? Isso. A diferença é simples. Está em quem realiza o ato final. No suicídio assistido, o médico fornece os meios, a medicação, mas é o próprio paciente que administra. E na eutanásia? Na eutanásia, que é o caso do Uruguai, é um profissional de saúde que, após toda a verificação do processo, administra o procedimento que leva à morte. E os médicos? Eles são obrigados a participar se não concordarem? Não, a lei protege a objeção de consciência. Médicos e enfermeiros podem se recusar a participar por motivos pessoais, filosóficos ou religiosos. Mas isso não pode dificultar o acesso? Poderia. Mas o que é interessante é que uma pesquisa feita no Uruguai mostrou que 82% dos médicos são a favor da lei. 82%? É um apoio massivo? Massivo. Sugere que, na prática, o acesso ao direito não vai ser um grande problema porque a maioria da classe médica já concorda com a medida. Fica claro que essa lei não poderia ter sido aprovada em qualquer lugar. A gente já falou um pouco do Partido Colorado, mas queria aprofundar nisso. O que tem na cultura uruguaia que tornou isso possível? A palavra-chave é laicidade. O Uruguai tem uma tradição de secularismo, de separação entre igreja e Estado, que é uma das mais fortes do mundo. Isso não é de hoje. Começou lá no início do século XX com o presidente José Batelli Ordóñez. Exatamente. Ele foi uma figura transformadora. Há mais de 100 anos, ele liderou uma reforma que tirou a religião da vida pública de uma forma radical. É por causa dele que a Constituição uruguaia proíbe o Estado de dar preferência a qualquer religião. Sim, a fé é considerada uma questão estritamente privada. E os exemplos práticos disso no dia a dia são muito curiosos. Por lei, o Natal no Uruguai é chamado oficialmente de Dia da Família. E a Semana Santa é a semana do turismo, e as pessoas realmente usam esses nomes. É o mesmo princípio que proíbe o ensino religioso em escolas públicas. Ou a presença de símbolos religiosos em prédios do governo. A Florência contou um caso recente de um diretor de hospital que teve que remover um crucifixo que ele tinha pendurado na parede do próprio escritório. Por quê? Porque o prédio era público, simples assim. Isso cria um ambiente de debate político completamente diferente. Completamente. As pesquisas de opinião mostraram um apoio popular gigantesco à eutanásia, inclusive entre pessoas que se identificam como religiosas. Esse ponto é muito interessante. Porque a distinção que a sociedade uruguaia parece fazer com muita clareza é: a minha fé pessoal guia a minha vida, mas ela não pode ditar a lei que vale para todos. Um católico pode perfeitamente dizer: eu, para mim, nunca pediria eutanásia, mas não acho que o Estado deva proibir o meu vizinho ateu de ter esse direito. É exatamente esse o raciocínio. E isso se refletiu diretamente na forma como os políticos se comportaram. Os poucos que eram contra por motivos religiosos não podiam usar esse argumento abertamente. Por quê? De jeito nenhum. Se um deputado uruguaio subisse na tribuna e dissesse: eu voto contra porque a minha religião não permite, ele seria ridicularizado, não seria levado a sério no debate público. Então eles tinham que buscar outras justificativas. Argumentos técnicos. Não gosto das garantias, esse detalhe do processo não me convence. Era uma forma de disfarçar a motivação real, porque o argumento religioso no Uruguai simplesmente não é um fundamento político válido. O contraste com o Brasil é gritante. Enquanto no Uruguai é proibido ter uma cruz no hospital público, o nosso Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que é permitido ter crucifixos em todos os tribunais do país. São duas visões de mundo opostas sobre o papel do Estado. E isso mostra como o contexto cultural de um país é o terreno onde as leis de direitos individuais podem ou não florescer. O secularismo uruguaio foi o solo fértil que permitiu que a luta da família de Florencia desse frutos. Exato.
Em outros contextos, talvez essa mesma semente não germinasse. Então, o que a gente tira disso tudo? A gente acompanhou uma jornada incrível que foi da dor de um homem e sua família a uma lei pioneira. Que só foi possível por causa de uma cultura nacional muito particular. E para Florencia e a empatia uruguaia, o trabalho continua, né? Agora o foco é fiscalizar se a lei está sendo aplicada corretamente e educar a população. Exatamente. Garantir que o direito que está no papel se torne realidade na prática. E fica aqui um pensamento final para a gente refletir. Qual? A Florência mencionou que eles estão criando uma rede latino-americana, a plataforma Dignidade, com ativistas de vários países, incluindo o Brasil. O exemplo do Uruguai serve como um mapa, uma prova de que é possível. Então a questão provocadora não é mais se esse debate vai chegar a outros países. Não, ele já chegou. A questão é como ele vai se desenrolar em sociedades com relações tão diferentes entre Estado, religião e direitos individuais. O modelo uruguaio vai ser uma exceção isolada ou vai inspirar uma transformação na região? Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.